Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas. Salve, Michel, minha honra! Não tenho onde firmar É os isso, pés. amém, irmão? Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro. Minha Graças e garganta paz, se meu irmão. abrasa. Tamo junto, Meus minha olhos honra. fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Minha honra, Christian, paz do Senhor, irmão, minha honra. São mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois, por amor a ti, suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Você tá maluco? Que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição. Vinagre era vinho azedo, então deram um negócio ruim. E armadilha. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem Cara, ele tá parar. até agora enfiando o bagulho no drive, velho. Que isso, cara? Que demora é essa? Meu amigo. Despeja Amém. sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas. Pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará
e nela habitarão os que amam o seu nome. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu, o homem passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso aí, ó. Não agradeço só a mim não, velho. Nada que eu faço aqui é mérito meu. Eu não tenho mérito em nada disso. Se eu tô tendo entendimento dessas coisas é porque o Pai tá me dando. Então, glorifiquem ao Pai.
para que vocês também tenham isso. Glorifiquem ao Pai, para que vocês façam o mesmo. Eu quero que vocês façam o mesmo. Eu quero que isso aqui se espalhe, velho, para que atinja o máximo de pessoas possíveis. Você consegue pensar que tem pessoas agora que estão numa confusão tão extrema, velho, que elas pensam que podem viver pro mundo e podem viver para Deus? Não tem como se ver dois senhores. Então, assim, cara, eu cometi diversos erros na minha vida e eu tô tentando mudar isso, trabalhando agora, em prol dele, velho. Entendeu? É isso, é dar o máximo, velho. Então, assim, glorifiquem ao Pai, não a mim. Eu não tenho mérito nenhum nisso, cara. Se eu faço o bem, é porque o Pai permita que eu faça, porque a minha carne quer fazer o mal. A minha carne quer fazer o mal sempre. E se eu escolho o bom, não é por causa do meu mérito, é mérito de Deus. Então agradeço a Deus, cara. Peço a Deus, peço a Deus. Nisto, pois. Peço a Deus, pô. Pedireis e recebereis, baterei a porta e a porta se abrirá. Cara, se o seu pai não é quando você pede pão, ele te dá pão, imagina o pai lá dos céus, velho. Então peça por discernimento, peça a ajuda dele, peça que ele possa te ajudar a você estar destruindo esses pecados que estão no seu coração, para que você passe por cima dessas mentiras. Peça a ajuda de Deus, cara, que essa ajuda virá. Cara, Deus tem respondido todas as minhas orações, velho. Eu tô vendo isso na prática. Eu vejo Deus respondendo minhas orações na prática. Quando vem alguém aqui que fala esse tipo de coisa, quando vem alguém e me fala coisa que clarece minha mente. Cara, Deus ele vai agir, pô. Você tem que ter a fé, tem que acreditar nele, pô. Peça, cara, peça e não espere do seu tempo. Espere que é o tempo dele. É o tempo dele. Não é do nosso tempo, não é do nosso tempo, é o tempo dele. Às vezes é mais rápido do que nós imaginamos, tá? Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Beleza, Galo José, minha honra. Um monte de mosquito aqui, velho. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aquilo, mano, mano, tudo que eu falo aqui não é o que eu falo que vai tocar o seu coração, não é o que eu falo que vai fazer você mudar, não é isso. É simplesmente Deus tocando em você e te dando discernimento. É Ele que nos leva até Cristo, não é isso? Através do Pai chegamos ao Filho, através do Filho chegamos ao Pai. Então o entendimento vem por causa do Pai. Ele quer que você entenda nesse momento. Ele vai lá e coloca no seu coração para você sentir o remorso, para você se sentir arrependido. É o Pai que faz isso, não é minhas palavras. Eu sou simplesmente alguém que pode estar sendo usado. Só isso. Eu não sou... É isso. Sou só isso, cara. Mais nada. O que faz você receber a mensagem e ela tocar seu coração é Deus, não sou eu. Eu simplesmente repito o que está na Bíblia. Pra você, entendeu? Só que eu repito de uma forma talvez às vezes mais... Uma linguagem mais moderna, que você possa entender, você que é mais novo. E eu falo minha experiência de vida, que eu tive com isso.
E aí as pessoas falam, pô, minha vida é idêntica desse cara. E é aquilo, rapaziada. Não abram mão. Não abram mão, porra. Não abram mão por coisa alguma. Se você tem algo que foi feito com promessa com Deus, não abra mão disso. Se algo te faz pecar, você tem que arrancar de sua vida. Então, se tem algo que te faz pecar, mano, arranque de vez de sua vida, velho. Arranque. Siga aquilo que você vê que é certo. A qualquer custo. A qualquer custo. Ah, eu vou perder dinheiro com isso. Faça mesmo assim. Ah, vou perder público por causa disso. Faça mesmo assim. Ai, mas isso vai deixar a pessoa chateada. Faça mesmo assim, velho. Só que a verdade tem que continuar seguindo em frente. É aquilo. Aquele que me negar em público, eu negarei perante ao Pai. É de Jesus que nós precisamos. E Satanás sabe isso. Melhor do que todos nós. É por isso que ele tenta tanto nos afastar dele. Exatamente. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, vamos lá, rapaziada. Eu creio que o Senhor Jesus é o meu Salvador, aquele que irá me julgar também, que Ele é aquele que veio na terra para morrer pelos nossos pecados e Ele completou isso, que o Pai, Deus Pai, o ressuscitou. Eu acredito em tudo isso, eu creio nisso. Creio fielmente nisso. Ele é meu único Salvador, Ele é meu exclusivo Mestre, meu exclusivo Salvador e o único. Eu creio nisso e creio que o Pai o ressuscitou. Amém. Só para exercer isso, né? Tem que fazer. Aproveitar esse momento. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Exatamente. Exatamente. Por isso que não é bom que você fique falando suas obras aí, cara. Você vai ganhar o que com isso? Você quer ganhar o amor do povo? Você quer que as pessoas olhem pra você e falem, nossa, que cara bonzinho, que cara legal. Pô, de brincadeira, eu sou muito mal. Eu sou muito mal, rapaz. Para ele não importa se você faz coisas boas ou ruins. O que interessa para ele é você estar longe de Cristo. Satanás não se opõe à boa moral. Ele se opõe a Cristo. Você pode ser um homem bom e ainda sim ir para o inferno. Sim, sim. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É porque eu tenho uma rapaziada, você tá ligado? Eu desconfio muito da minha cara, então quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, será que eu tô fazendo isso para poder ter glória para mim? Será que eu tô fazendo isso para poder eu receber reconhecimento, para mim ser chamado de bonzinho? Eu fico me cobrando sobre isso, eu tenho medo de cair, sei lá, pro meu próprio ego ou cair pra minha própria carne. Então, eu pergunto assim, porque eu mesmo tô me cobrando, eu mesmo penso isso sobre mim. Então eu tenho que ficar sempre matutando isso pra mim nunca tomar o lugar de Deus, tipo, me colocar acima de Deus. Então tem que se cobrar sempre. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser